Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. E aí, consegue resolver esse desafio? Ele tem uma pegadinha aí, cuidado, viu? Então, pausa o vídeo, tenta resolver, depois coloca aí nos comentários se você acertou, se você errou após ver minha solução. Mas antes disso, para ficar até interessante, coloca logo aí qual foi a sua resposta antes de fazer. Depois você faz outro comentário e diz como é que você fez, por que que você errou, beleza? Vamos fazer essa interação aí para ficar legal. Antes de qualquer coisa, não esquece, tá? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa o seu like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Bom, então vamos lá para a pegadinha que eu falei que tinha nessa questão. Observe que ele pede para você calcular a metade da raiz quadrada desse número. Então, muito provavelmente, muitos aí vão fazer a raiz quadrada desse e fazer a metade. Veja que ele quer a metade da raiz quadrada desse. Ou seja, ele quer isso daqui, ó. A metade, então a gente já sabe que vai dividir aqui por 2. Da raiz quadrada daquele número. Então, vai ser a raiz quadrada da raiz quadrada de 256. Então, é isso que ele quer. A metade da raiz quadrada desse número. Então, eu tiro a raiz quadrada do número, depois eu faço a metade. E aqui tem duas formas de você pensar. Você pode fazer a raiz de 256, depois fazer a raiz do resultado, ou lembrar da propriedade de potência que fala que quando você tem raiz de raiz, você pode multiplicar os índices. Então, como é quadrado e quadrada, vai ser raiz quarta, certo? Vamos pensar aqui nas duas formas. Então, de qualquer forma, eu vou pegar o 256 e vou fatorar esse número, certo? Então, nós vamos fatorar o 256. Então, vamos lá. Por 2, 128. Por 2 vai dar 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Vamos fazer a primeira situação. Vou até puxar aqui para cima. Vamos fazer a primeira hipótese, que seria fazer, então, com a raiz quadrada, depois fazer a outra raiz quadrada, tá certo? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou deixar aqui o 2, vou deixar uma raiz quadrada, porque eu vou calcular só aqui está dentro, certo? E a outra hipótese, só relembrando aqui, ó, a outra hipótese que eu falei, a outra forma de calcular, é você fazer o quê? Você fazer como a raiz quarta, certo? Então, a outra hipótese que a gente tem aqui é fazer, então, como raiz quarta. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar raiz quarta de 256. Opa, só ajeitar aqui. 256 e fazer a metade. Então, a gente vai, na primeira hipótese, fazer a raiz desse cara, depois fazer a raiz de novo e dividir por 2 e vai fazer a raiz quarta e vai ver quais são os dois resultados. Ok? Então, vamos lá? Como é que a gente faz para extrair a raiz? Tem um vídeo aqui no canal, se você não sabe, tem um vídeo aí como extrair a raiz. Como a gente quer raiz quadrada, vamos fazer aqui a primeira hipótese, raiz quadrada de 256. Você vai pegar esses caras e vai dividir em pares. Se é raiz quadrada, em pares. Ó, um par, aqui forma um par, aqui forma um par e aqui forma um par. Agora, de cada par, você vai arrancar um deles. Ó. Arranca aqui um 2, arranca aqui um 2, arranca aqui um 2 e arranca aqui um 2. Como eu disse, tem um vídeo aqui no canal explicando por que eu uso essa linguagem do arrancar, né? Porque, na verdade, é como se você tivesse 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Tranquilo? Para ficar mais fácil. Agora, você vai multiplicar esses números. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, na verdade, a raiz quadrada de 256 é 16. E aí nós temos então que a raiz de 16 é 4. Fazendo a metade desse número 4, eu vou obter então a minha resposta, que nesse caso seria quanto? Seria 2. Tá, e como nós faríamos para fazer a raiz quarta? Vamos fazer o seguinte, eu vou apagar aqui esse cálculo que a gente fez aqui, certo? Dos pares. E agora eu vou pensar o seguinte,
Se é raiz quarta, eu penso da seguinte forma. Na raiz quadrada, eu não dividi em pares, então na raiz quarta a gente vai dividir em quartetos. Ó, aqui forma um, aqui forma outro. A lógica é aquela mesma, né? De cada grupo que você forma, você arranca um deles. Ó. Então aqui você arranca um 2 e arranca um 2. Porque aqui é como se fosse 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Raiz quarta de 16 é 2. Beleza? Então, você pode fazer dessa forma também. E aí, como só tem dois números, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, né? Então, a raiz quarta de 16 é 4. Fazendo aqui a metade do número 4, eu vou obter o mesmo valor, que seria 2. Então, qualquer uma das formas que você pensar, o resultado é 2. Beleza? E aí, acertou, errou? Qual foi a pegadinha? Ou melhor, aonde você errou aí nessa questão? Claro, antes de sair, não esquece não, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Valeu? Até mais!